Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula, aula 2 aqui da nossa faculdade do Forex, né? A aula de hoje nós já vamos entrar na parte de estrutura do mercado, tá? Vocês vão entender um pouco mais sobre o mercado de Forex agora. Então, rapaziada, compartilha com todo mundo, cara. Como eu falei, compartilha com geral, vamos ajudar esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? E abrir a mente da galera sobre o mercado, beleza, rapaziada? Então já deixa o like, segue lá no Instagram se você não me segue, entra no Telegram, beleza? E comenta aí no vídeo, cara, para dar aquela ajuda para o algoritmo entregar para mais pessoas esse conteúdo, beleza, rapaziada? Então vamos lá. Estrutura do mercado, tá? Estrutura do mercado Forex. Tem até um erro de português ali, depois tem que consertar isso. Em termos de comparação, né, deixa-nos primeiramente examinar um mercado que provavelmente ele é muito familiar. É o mercado de ações, é um mercado bem mais famoso, né? Pela sua própria natureza, o mercado acionário tende a ser muito monopolista. Existe apenas uma entidade, um especialista que controla os preços. Todas as negociações devem passar por esse especialista. Devido a isso, os preços podem ser facilmente alterados para beneficiar o especialista e não os comerciantes. Então, o mercado de ação ele pode ser muito manipulado facilmente, porque é, aquele especialista, como é que você, aquela entidade que controla, ela vai se beneficiar, entendeu? No mercado acionário, o especialista é obrigado a cumprir a ordem dos seus clientes, tá? Então, cara, facilmente, o que eles podem fazer? Eles podem manipular as cotações e os preços para se beneficiar, tá? E o Forex Trading Spot é descentralizado. Ao contrário das ações, negociações em futuros, você não precisa passar por uma troca centralizada como o New York Stock Exchange, né? Que é o mercado acionário dos Estados Unidos. É, com apenas um preço. No mercado cambial existe um preço único para uma determinada moeda, o que significa que as cotações, quer dizer, não existe um preço único, tá, para determinada moeda, o que significa que as cotações cambiais variam, então o preço está sempre variando, alguns pips ali, alguns pontos sempre. O mercado, quando ele está aberto, ele vai estar variando, ele não fica parado no preço, é muito difícil isso acontecer. De primeira vista pode parecer estranho, mas isso é que torna o Forex um fenômeno. O mercado é tão grande e a concorrência entre os investidores é tão forte que quase sempre se consegue o melhor preço. E me diga quem não quer isso, né? Quem não quer o melhor preço para negociar um ativo, quem não quer comprar ou vender o ativo no melhor preço possível. A escada do Forex. No topo da escada do mercado cambial está o mercado interbancário. Então, rapaziada, lá no topo, tá, vamos pensar como se fosse uma pirâmide. Lá no topo da pirâmide tá os grandes bancos, as grandes instituições, principalmente os bancos centrais, tá? Eles são quem tem o poder como é que eu posso explicar? Não manipular, mas eles conseguem movimentar o preço mais facilmente. Porque enquanto a gente aqui, CPF, está movimentando, sei lá, $1.000, né? Tá com uma continha de $1.000, $2.000, até $10.000 numa conta bacana, cara, os mercados, os bancos e as instituições estão lá com 100 milhões de dólares, entendeu? Dentro do mercado. Então, tipo, eles vão sim conseguir movimentar o preço dentro do mercado. Composto dos maiores bancos do mundo e alguns bancos de menor porte, os participantes desse mercado de trades, é, os participantes deste mercado interagem diretamente uns com os outros, ou por via eletrônica através de intermediação de serviços eletrônicos, ou da entre os leads 3.000 spot matching, em inglês é muito bom, não, mas vamos lá. A competição entre essas duas empresas, EBS e RLT 3000 Spot Matching, é semelhante ao Coca-Cola e Pepsi. Eles estão em constante batalha pelos clientes e continuam a lutar contra o outro por participação no mercado. Embora as ambas empresas oferecem muitos pares de moedas, alguns pares de moedas são mais líquidos em uma do que em outra. Tá? Todos os bancos que fazem parte do mercado interbancário podem ver as tarifas que o outro está oferecendo, mas isso não significa necessariamente que todos podem fazer ofertas a esses preços. O próximo da escada são os fundos REDs, empresas formadoras de mercado de varejo e rendas de comércio eletrônico de varejo. Uma vez que essas instituições não possuem relações de créditos estreitas com os participantes do mercado bancário, eles têm que fazer as suas transações via bancos comerciais. Isso significa que suas taxas são ligeiramente superiores e mais caras do que aquelas que fazem parte do mercado interbancário. Então, basicamente, para nós que somos CPFs aqui, a gente paga umas taxinhas um pouco mais altas, os spreads um pouco mais altos, né, comissões um pouco mais altas para os corretores. É basicamente isso. Na parte inferior da escada estão os comerciantes do varejo, como falei que somos nós. Ela costumava ser muito difícil para nós. Pouca gente se engajava no mercado de cambial. Mas graças ao advento da internet, comércio eletrônico e as corretoras de varejo, as barreiras à entrada no mercado Forex foram todas retiradas. Isso nos deu a oportunidade de jogar como os altos da escada e cutucá-los como uma vara muito longa e aberta, tá? Tipo assim, cara, o varejo, para vocês terem noção, se juntar todo mundo do varejo, tá? Tipo assim, todo mundo mesmo, todos os CPFs que operam no mercado do mundo inteiro, todo mundo abre uma ordem igual, todo mundo abre a mesma ordem, tipo, de venda em uma paridade, a gente vai conseguir movimentar mais ou menos 1%, 1,5%, no máximo 2% do mercado. Então, tipo assim, a gente dá aquela cotatinha? Dá, mas é muito difícil, porque o que acontece? A gente não tem esse poder todo. Como eu falei, cara, a maioria dos CPFs ali estão operando com uma média de 5 mil, 10 mil dólares dentro do mercado. Enquanto as instituições estão lá com seus 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, entendeu? E até mais, até mais. Então, tipo assim, eles têm um poder maior de movimentar o mercado do que nós. Isso é fato, tá? Isso é fato. Tanto que quando há eventos, né, econômicos, vocês conseguem perceber que o mercado anda muito, porque é o momento que as instituições estão entrando ali, principalmente para liquidar preço, pegar estoque do varejo, entendeu? Que é para eles fazerem a grana deles.
Jogadores do mercado. Agora que você conhece a estrutura global do mercado de Forex, vamos nos aprofundar um pouco mais para descobrir quem exatamente são essas pessoas na escada. É essencial para que você compreenda a natureza do mercado Forex, conhecer quem são os jogadores principais. Até o final dos anos 1990, só os grandes podiam jogar este jogo. A exigência inicial era para que você poderia operar somente se você tivesse 10 a 50 milhões de dólares para começar, tá? E como eu falei lá no Tauro, hoje tem corretoras que possibilitam você depositar 20 dólares, entendeu? E até menos. Forex foi destinado a ser utilizado originalmente pelos banqueiros e grandes instituições, e não por nós, pessoas comuns. No entanto, por causa da acessão da internet, as empresas online de Forex são capazes de oferecer contas comerciais de varejo a traders como nós. Sem mais nem menos, aqui são os maiores jogadores do mercado. Os superbancos, tá? Como eu falei, são a galera que está lá no topo, tá? As grandes sociedades, né? Empresas que participam do mercado de câmbio com o objetivo de fazer negócio. Por exemplo, a Apple. A Apple deve primeiramente trocar seus dólares dos Estados Unidos pelos ienes japoneses ao importar itens eletrônicos ao Japão. Como o volume de comércio é muito menor do que os do mercado interbancário, esse tipo de jogador no mercado normalmente lida com os bancos comerciais para suas operações. Aí vem, calma aí, que eu pulei, governos e bancos centrais, tá? Então também tem um poder muito grande, tá? E os especuladores, depois, que somos nós, né? Jogamos para vencer. Esse provavelmente o mantra dos jogadores especuladores, compondo algo em torno de 90% de todo o volume de negociações, estão especuladores de todas as formas e tamanhos. Alguns têm bolsas grandes, as outras pequenas, mas todos eles se envolvem no Forex simplesmente para fazer dinheiro. Não se preocupe, depois da leitura desse e-book, você provavelmente vai fazer parte dessa turma legal e lucrativa. Aqui entra um pouco de história de Forex, não vamos nos aprofundar muito, tá? Mas, basicamente, no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro estava passando por tanto caos que os principais governos do Ocidente sentiram a necessidade de criar um sistema para estabilizar a economia global, conhecido como sistema de Bretton Woods, né? De acordo com o acordo, fixou a taxa de câmbio de todas as moedas em relação ao ouro. Esta taxa de câmbio foi útil durante algum tempo, mas como as principais economias do mundo começaram a mudar e crescer em velocidade diferente, as regras do sistema logo se tornaram obsoletas e limitantes, tá? E aqui tem um pouco da história, tá? Para quem quer saber um pouco mais da história do Forex, vai lá no e-book, tá? Brokers Forex a varejo. No passado, somente os grandes especuladores e fundos de investimentos com grandes capitais podiam operar, mas graças às corretoras de varejo, de Forex e à internet, este não é mais o caso. Com grandes barreiras na entrada, alguém poderia simplesmente manter o contato com o corretor, abrir uma conta, depositar algum dinheiro e operar Forex no conforto da sua própria casa. Corretores possuem basicamente duas formas. As market makers, como o nome surge, faz ou define sua própria oferta e pede preços a ela, e rede de comunicações eletrônicas, ECN, que usam a melhor oferta e pedem preços à sua disposição a partir de diferentes instituições no banco interbancário. Market makers. Digamos que você queria ir para a França comer caracóis. Para que você possa realizar transações no país, você terá que ter em mãos alguns euros, primeiro indo a um banco ou escritório de troca de moeda estrangeira. Para que eles sejam a parte oposta da transação, você deve concordar em trocar sua moeda local pelos euros ao preço por eles estabelecidos, né? É aquela questão lá que eu falei da casa de câmbio, lembra que eu falei lá no início do book. Como em todas as transações comerciais, existe uma captura. Nesse caso, ele vem na forma de amplitude spread, né? Por exemplo, se o preço do banco de compra para o EURUSD é de 1,2 mil, e seu preço de venda é 1,2002, então o spread é 0,0002. Embora aparentemente pequena, quando você está falando de milhões dessas operações de câmbio a cada dia, elas se somam para criar um lucro elevado para as market makers. Pode-se dizer que os market makers são os blocos fundamentais do mercado Forex. MM de varejo basicamente fornece liquidez por reempacotamento de grandes contratos a partir de atacadistas e pequenas quantidades. Sem elas, seria dificilmente o acesso ao Forex. Então, basicamente, tá, pessoal? As corretoras de Forex, ao contrário de corretoras de opções binárias, né? As corretoras de opções binárias dão em cima da sua perda. Então, basicamente, elas querem que você perda, né? E as corretoras de Forex não. A partir do momento que você abre uma ordem, não importa se você vai tomar um stop, se você vai perder dinheiro, se você vai ganhar, a corretora ela já vai ganhar por causa do spread, e dependendo, né, se você deixar sua ordem aberta alguns dias, tem mais algumas comissões que você vai pagar. Então, corretoras de Forex, market makers, né, já ganham em cima de você através do spread. Então, você basicamente não tem a corretora contra você, vamos dizer assim, como corretor de opções binárias, né, que quer que você perca para ganhar seu dinheiro. Rede de comunicações eletrônicas. ECN é o nome dado às plataformas de negociações que correspondem automaticamente com a compra e a venda de clientes com preços indicados. Esses preços indicados são recolhidos a partir de diversos fabricantes do mercado, bancos e até mesmo outros comerciantes que usam ECN. Sempre que uma certa ordem de compra ou venda é feita, ela é comparada à melhor oferta de preço de venda lá fora. Devido à capacidade dos comerciantes para definir seus próprios preços, os corretores ECN geralmente cobram uma comissão muito pequena para as operações que se tomam. A combinação dos spreads apertados e pequenas comissões normalmente fazem os custos mais baratos nas corretoras ECN. Quando operar Forex, isso aqui é muito importante, tá? Anotem isso aqui. Aqui, basicamente, você vai entender quais são os melhores momentos para você abrir suas operações. Seção de operações. Agora que você sabe o que é Forex e por que você deve operá-lo, e quem compõe o mercado cambial, agora você saberá quando poderá operar Forex.
Sim, é verdade que o mercado cambial está aberto 24 horas por dia, mas isso não significa que seja sempre ativo durante o dia, tá? Existe uma parte do dia que os spreads sobem, tá? Por quê? Normalmente, às 6 horas da tarde até umas 8 horas, né, daqui do horário de Brasília, do horário do Brasil, os spreads estão altos, tá? E são momentos que normalmente o mundo está fechado, vamos dizer assim, tá? É basicamente isso. Então, vamos lá. E é um momento também que o mercado não se move, tá? Horário do mercado. De acordo para os melhores horários para o comércio, devemos olhar para o que um dia de 24 horas em todo mundo Forex parece, tá? Existem algumas sessões, né, que é uma sessão de Sydney, sessão de Tóquio, sessão de Londres e a sessão de Nova York, tá? A sessão de Sydney, né, lá da Austrália, é uma sessão que movimenta muito pouco dinheiro quando ela abre. Por quê? A galera da Ásia, basicamente toda, entra pesado, vamos dizer assim, na abertura da sessão de Tóquio, que é 21 horas aqui pra gente, tá? E depois vem as duas maiores sessões que se batem, né? É o horário que mais movimenta o mercado, que é quando bate a sessão de Londres e a sessão de Nova York, porque a sessão de Londres abre mais ou menos 4 ou 5 horas da manhã, e a sessão de Nova York é ali 9 a 10 horas, né? Dependendo do horário da época do ano, por causa do horário de verão. Mas a sessão de Londres e Nova York, elas batem junto. Porque o que acontece? A sessão de Londres abre 4 a 5 horas e fecha meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora. E a sessão de Nova York abre ali 9, 10 horas e fecha 5 horas. Então, essa parte da manhã, as duas sessões estão abertas. Então, é um momento que tem muito dinheiro dentro do mercado. Tá? Você vê que... Isso aqui eu já dei explicado aqui por alto, tá? Para não ficar muito grande. Tá. Devido ao volume de transações que ocorre, há tanta liquidez durante a sessão europeia que quase qualquer par pode ser negociado, tá? Como eu falei, durante a sessão europeia, ela bate ali junto com a sessão de Londres. Mas é sempre bom você priorizar, né, as paridades principais do G8, né, os maiores prazos que eu expliquei lá na primeira aula, tá? Eu mostrei para vocês, EURUSD, GBPUSD, USD, JPY, USD, CHF, pois estes normalmente têm os spreads menores, tá? E estão mandando bastante. Beleza, sobre a posição das sessões, vamos lá, tá? Vamos fazer um quiz aqui agora com vocês, né? Qual o momento do dia em que a TV atinge o maior volume de uso, né? Se você disse durante o horário nobre, você acertou. O que isso tem a ver com a sessão de negociações? Bem como na TV, a liquidez é mais elevada quando há mais pessoas participando dos mercados, né? Logicamente, você poderia pensar que isso acontece durante a sobreposição entre duas sessões. Se você pensa dessa forma, você estará parcialmente correto, certo? Então, vamos discutir algumas características das sobreposições para descobrir por quê, tá? Como eu falei, tá? Sessão de Tóquio e Londres. Elas não se batem muito, porque o que acontece? A sessão de Tóquio, ela abre ali mais ou menos às 9 horas, né? E é o momento que a Ásia entra com dinheiro. E ela fecha mais ou menos umas 3 horas da manhã, se não me engano, mais ou menos isso, 3 ou 2 horas da manhã. E o que acontece? Fica um período aberto, né? Um período ali sem sessão, aberto, até a sessão de Londres, né? Então, o que acontece? Fica um período sem dinheiro. Aí abre a sessão de Londres, novamente ali às 4 horas da manhã. Aí entra a sessão de Londres de 4 até as 1 hora. E como eu expliquei, abre a sessão de Nova York 9, 10 horas. Então, o que acontece? Como eu falei lá ali agora um pouquinho antes, o melhor horário que tem mais volume, que tem mais dinheiro, é essa parte da manhã. Por quê? Os mercados americanos e os mercados europeus, né, estão abertos. Então, vocês vão reparar, se vocês abrirem um gráfico aí, o mercado, ele anda pouco de madrugada, vamos dizer assim, principalmente no horário de 6 horas da tarde até umas 8 horas da noite, ele anda muito pouco. E quando é de manhã, a parte da manhã aqui, nossa, né, do horário do Brasil, tô sempre falando no horário nosso do Brasil aqui para você entender, tá? Na parte de 8 horas da manhã, o mercado já começa a andar muito. E, cara, ultimamente, essas últimas semanas, tô reparando que o mercado tá andando muito às 7 horas da manhã, né? Então, por que que acontece? É quando tá batendo as duas sessões, não tem jeito, cara. A Europa já tá lá com o pau torando, e a galera lá de Nova York, dos Estados Unidos, tá começando a abrir seus bancos, suas instituições, e o mercado tora na parte da manhã, cara. E por isso também, outro ponto que ajuda muito isso, ajuda a movimentar muito o mercado na parte da manhã, a maioria dos eventos são essa parte da manhã. Alguns eventos europeus, né, são 7, 8 horas da manhã, e a maioria dos eventos americanos são essa parte de 9 horas, 9 e meia, 10 horas da manhã. Discursos também, né, são essa parte da manhã. Então, cara, o horário da parte da manhã, principalmente ali de 8 e meia a meio-dia, 1 hora, é um horário que o mercado tem muito dinheiro, tem muito volume. E, cara, você vai ver que o mercado ele vai estourar, o mercado vai andar muito, e é o melhor horário para você abrir ordem, vamos dizer assim, tá? Vamos entrar aqui na parte agora de como se ganha dinheiro em Forex, tá? No mercado cambial, você pode comprar ou vender moedas. Fazer uma operação no mercado cambial é simples. Os mecanismos da operação são muito similares aos encontrados em outros mercados, como o mercado de ações. Então, se você já tem alguma experiência em negociações, você deve ser capaz de entender rapidamente. O objetivo de negociação Forex é a troca de uma moeda por outra, na expectativa que o preço seja alterado, de modo que a moeda que você comprou vai aumentar de valor em relação à que foi vendida, né? Porque, como eu expliquei na primeira aula, quando você compra uma moeda no Forex, simultaneamente você está vendendo a outra, tá? E vocês vão entender isso agora. Uma taxa de câmbio é simplesmente a razão de uma moeda sobre a outra. Por exemplo, a taxa de câmbio do SDCHF indica quantos dólares americanos podem comprar um franco suíço, tá? Ou quantos francos suíços serão necessários para comprar um dólar. Como é uma cotação cambial? Moedas são sempre citadas em pares, como o GBPUSD ou SDJPY. A razão de serem todas cotadas em pares é que todas as transações cambiais consistem em comprar uma moeda e vender outra. Aqui está um exemplo de uma taxa de câmbio para a libra esterlina em relação ao dólar dos Estados Unidos. GBPUSD, né? Moeda base
é a primeira, sempre. Então, nesse caso aqui, é qual? Libra esterlina. A segunda moeda é o USD aqui, entendeu? Então, sempre a moeda base. Então, aqui, o que acontece? Esse gráfico aqui está indicando o quê? Quantas libras esterlina você precisa para comprar um dólar, correto? Então, se você reparar, está 1,51. Vamos tirar esses números de trás para ficar mais fácil para você entender. Então, você precisa de uma libra esterlina e 51 cents, lá, se eu não me engano, eles chamam cents 50 mil centavos, tá? Se eu estiver errado, me perdoa. Então, você precisa de uma libra e 51 cents para comprar um dólar, tá? É basicamente isso. A primeira moeda listrada à esquerda da barra, né, é conhecida como a moeda base. Nesse exemplo, a libra britânica. Quanto a segunda moeda é chamada de estação monetária. Nesse exemplo, o dólar americano, tá? A moeda base para comprar ou vender a moeda base é a base para comprar ou vender. Desculpa aí, pessoal. Se você comprar USD, isso significa que você está comprando a moeda base e simultaneamente vendendo a moeda de cotação, tá? Então, se você mete uma compra no USD, você acredita que o euro vai se valorizar sobre o dólar. Então, você está acreditando que o euro vai valorizar e o dólar vai desvalorizar, tá? Na fala do Homem das Cavernas, comprar euros e vender dólares. Deixa eu ver se aqui tem mais uma coisa importante. Beleza, eu queria isso aqui. Beleza. Todas as cotações de câmbio são cotadas com dois preços, o de compra e o de venda. Quase todas as vezes o bid é menor do que o ask. Ask, né? Sei lá. Como eu falei, meu inglês é muito bom. O bid é o preço que o seu corretor está disposto a comprar a moeda de base em uma comercialização de moedas. Isso significa que o bid é menor preço disponível no qual você, o trader, irá vender para o mercado. Ask é o preço com o qual o corretor vai vender a moeda de base em troca da moeda de cotação. Isso significa que o preço de venda é o melhor preço disponível no qual você vai comprar no mercado. Tá? A diferença entre bid e o ask é popularmente conhecida como spread, tá? E é bem mais fácil de vocês entenderem. Na cotação do USD acima, o preço de compra é de 1,34568, tá? E outra, pessoal, sempre quando vocês forem olhar uma moeda, olhe como uma grande instituição, como um banco, tá? Eu não aconselho vocês ficarem olhando daqui para trás. Sempre olhem isso aqui, é o que importa, tá ligado? Sabe? Que é realmente o preço. Então, vocês olham isso aqui, 1,34, 1,50, sei lá quanto tiver. Esses preços aqui para trás é como se não importassem, vamos dizer assim, muito, tá? Então, a partir de agora, eu vou começar a usar só os 3 primeiros números, tá? Beleza? Só para vocês entenderem. E o preço de venda é de 1,34. Também, tá? Como vocês podem reparar, o spread ele é bem pequeno. Como eu falei lá atrás, né? As comissões, o custo para você abrir uma ordem no Forex são bem pequenos, tá? Veja como esse corretor torna fácil para você trocar o seu dinheiro. Se você quiser vender euros, clique em Sell, né? Que é venda. E se você vai vender os euros, se você vai vender os euros, clique em Sell, tá? Que é venda. E se você quiser comprar euros, clique em Buy, né? Para você comprar os seus euros a 1,34 também. Então, os dois ali você consegue comprar tudo, comprar e vender a 1,34, porque as comissões e os spreads são muito baixos no Forex. Isso é bem bacana, tá? Tempo para fazer algum dinheiro. Os exemplos que seguem serão usados análises fundamentais, tá? Que vocês vão aprender lá atrás e que, na minha opinião, é a melhor análise para vocês ganharem dinheiro dentro do mercado, é a análise fundamental, a análise fundamentalista. Para nos ajudar a decidir quando comprar ou vender um determinado par. Se você nunca estudou economia, não se preocupe, nós estudaremos a análise fundamental em uma lição posterior. Mas agora tente fingir que você sabe o que está acontecendo. Euro-USD, tá? Euro-USD. Nesse exemplo, o euro é a moeda base, e assim a base para comprá-la e vendê-la. Se você acredita que a economia dos Estados Unidos continuará a se enfraquecer, continuará ali caindo, né? Se continuará ela não vai se recuperar, o que é ruim para o dólar dos Estados Unidos, você poderia executar uma compra no EURUSD, certo? Porque, como eu expliquei, a moeda base é o que manda. Então, se você está comprando EURUSD, você acredita que o euro vai se valorizar sobre o dólar, beleza? E se você vender EURUSD, você está acreditando que o dólar vai se valorizar sobre o euro. Ao fazer isso, você comprou euros na expectativa de que eles vão subir contra o dólar americano. Se você acreditar que a economia dos Estados Unidos é forte e vai enfraquecer o euro frente ao dólar dos Estados Unidos, né, americano, você poderia vender euro-USD. Ao fazer isso, você vendeu os euros na expectativa de que eles vão cair contra o dólar americano. O USD-JPY. Nesse exemplo, o dólar dos Estados Unidos é a moeda base. E assim a base para comprá-la e vender. Se você acha que o governo japonês vai enfraquecer o iene para ajudar a indústria de exportação, você deve comprar o USD-JPY. Fazendo isso, você compra dólares americanos na expectativa de que eles subirão em relação ao iene japonês. Se você acredita que os investidores japoneses estão retirando dinheiro de mercados financeiros americanos e convertendo todos os seus dólares de volta ao iene, e isso prejudicará os Estados Unidos, você poderia vender o SDJPY. Ao fazer isso, você vendeu dólares americanos na expectativa de que eles vão se depreciar, vão se desvalorizar em relação ao iene japonês, tá? Beleza, vamos pular isso aqui, tá? Para ficar mais fácil. Beleza, vamos entrar na parte de margem de negociação. Não, vamos pular isso aqui também, tá? Para você entender um pouco mais de margem, entrem lá também no... Não, vamos falar isso aqui porque fala de lote. Vamos falar de lote aqui também, tá? Mas vamos resumir bem. E se vocês quiserem entender, leiam no e-book, tá? Porque a aula já tá até grande já aqui. Margem de negociação. Quando você vai ao supermercado e quer comprar um ovo, você não pode comprar apenas um único ovo, pois ele vem em dúzias ou lotes de 12. No Forex, seria tão tolo comprar ou vender um euro, uma vez que eles geralmente vêm em lotes de 1.000 unidades de moeda, micro, 10.000 unidades, mini.
ou 100 mil unidades standard. Dependendo do seu corretor e do seu tipo de conta que você possui, né? Veremos mais tarde também sobre lotes, tá? No e-book lá vai estar mais explicado. Mas, enfim. Mas eu não tenho dinheiro suficiente para comprar 10 mil euros. Ainda posso operar? Você pode, com a margem de negociação, tá? A margem de negociação é simples. O termo usado para negociar com capital emprestado, então é como se a corretora, né, o seu corretor ali, te emprestasse dinheiro para você negociar. Isto é sobre como você poderá abrir uma conta de 1.250 ou 50 mil, ou tão pouco quanto 25 ou $1.000, né? Você pode realizar operações relativamente grandes, muito rapidamente e mais barato, com uma pequena quantidade de capital inicial. Deixa eu nos explicar, tá? Então prestem atenção, tá? Porque isso aqui é muito importante realmente. E leiam um e-book lá, anotem, tá? Também. Porque como eu falei, isso aqui é um resumo sobre e-book. Você acredita que os sinais do mercado indicam que a libra britânica, né, vai subir frente ao dólar dos Estados Unidos? Você abre um lote padrão de 100 mil unidades de GBP/USD. A compra com a libra britânica 2% de margem, espera que a taxa de câmbio suba. Quando você compra um lote de 100 mil unidades do GBP/USD ao preço de 1,50, você está comprando 100 mil, que é 150 mil, correto? 100 mil unidades de GBP a 1,50. Se o requisito de margem for de 2%, então os 3 mil seriam retirados na sua conta para abrir a operação. 150 mil dólares americanos a 2%. Você tem agora o controle de 100 mil euros com apenas 3 mil dólares americanos. Isso é o que a margem faz, tá? Então, como eu falei, é como se a corretora te emprestasse dinheiro, tá? Então, a sua margem é basicamente isso, a corretora te prestando dinheiro. Então, você abre uma ordem com $1.000, só que você está movimentando no mercado, vamos dizer assim. Nesse exemplo aqui, vamos usar o exemplo para ficar mais fácil, tá? Você tem uma conta de 3 mil dólares americanos, você abriu sua ordem com o seu lote e a sua margem está te disponibilizando, né? A corretora está te emprestando dinheiro que você está conseguindo movimentar 100 mil libras, entendeu? Com apenas 3 mil dólares. Iremos discutir mais sobre margem e profundamente mais tarde, mas espero que desde já vocês sejam capazes de ter uma ideia básica de como ela funciona, tá? Porque a margem é muito importante também para você ter gerenciamento. Eu já falei um pouco sobre gestão, tem aula aqui no YouTube, quem não assistiu, assista lá, mas nós vamos falar um pouco mais para frente também. Mas, enfim, a margem ela é muito importante, principalmente para você ficar vivo dentro do mercado, tá? Porque se você tiver uma margem muito baixa, uma margem muito ruim, você vai quebrar dentro do mercado, tá? 3. Suas previsões se realizam e você decide vender. Você fecha uma posição em 1,50500. Lembrando, tá? Voltando aqui, você abriu a sua posição em 1,500000, beleza? Então, o que aconteceu? Você comprou, certo? O GBP/USD. Porque você estava acreditando que a libra esterlina ia se valorizar sobre o dólar. Então, o preço subiu, certo? E você ganha cerca de $500, beleza? E você viu que nem o mercado não precisou nem movimentar os seus cents para você ganhar. Então, tipo assim, só que já deu para vocês entenderem o poder de uma alavancagem, né? E o porquê que ela também é perigosa. E mais para frente vocês vão entender sobre gestão. Quando você decide fechar uma posição, o depósito que foi originalmente feito é devolvido a você, assim que o cálculo de seus lucros e perdas sejam feitos. Esse lucro ou perda é acreditado em sua conta. E ainda pode ser melhor. Com o desenvolvimento do comércio de varejo, do Forex, existem algumas corretoras que permitem aos operadores ter lotes personalizados. Isso significa que você não precisa trocar mini, micro ou lotes padrão. Se 1.1542 é o seu número favorito, e é isso a quantidade, a quantas unidades você quer trocar, então você pode, tá? Então, tipo assim, você consegue fracionar os seus lotes. Você necessariamente não precisa entrar com 2 lotes, tá? Você consegue fracionar. A grande maioria de corretores de Forex, tá? Para varejo, vão disponibilizar isso, tá? Parte de swap aqui eu não vou entrar, tá? Essa aula já tá ficando grande. Pips, Pipeds aqui também, leiam lá, tá? Não vou entrar nessa parte. Beleza, deixa eu ver isso aqui. Dá pra pular isso aqui também. Beleza, vamos entrar nessa parte de lotes, alavancagens e perdas aqui, tá? Lucros e perdas. No Forex, no passado, o Forex era negociado em quantidades específicas chamadas lotes. O tamanho padrão para um lote era de 100 mil unidades. Há também o mini, o micro e o nano lotes, que são 10 mil, 1.000 e 100 unidades, respectivamente. Como você já sabe, moedas são medidas em pips, né? Que, para vocês entenderem, leiam lá o e-book, tá? Não vamos entrar aqui no vídeo aqui. Que é a menor unidade de uma moeda, tá? Então, basicamente, o preço, deixa eu só voltar aqui para vocês entenderem, tá? O pips aqui de maneira rápida. O preço tem isso aqui. O pip é isso aqui, ó. Aqui atrás. O pip é esse último número aqui, tá? Basicamente explicando isso. Então, o pip são esses numerozinhos aqui e o pip é como se fosse esse último, tá? Beleza. Onde que eu tava aqui? Beleza, tava aqui, né? Pips. Beleza, parei aqui em pips, que é a menor unidade de uma moeda. Para que se obtenha vantagem sobre as variações dessas pequenas unidades, você precisa operar grandes quantidades de uma determinada moeda, a fim de obter lucro ou perdas significativas. Vamos supor que estaremos utilizando uma unidade de lote padrão, ou seja, 100 mil unidades. Agora vamos calcular os exemplos e ver como isso afeta o valor do PIB, tá? O SDJ Paper, sobre a taxa de câmbio de 1,1980, tá? Então, você entrou 0,01 barra 119,80 vezes 100 mil. Então, $8,34 por PIB, tá? Enfim, isso aqui também leiam lá, tá? Não vou entrar nisso aqui. Porque isso aqui está explicando tal, tem regras de corretora, enfim, leiam lá, tá? Não vou entrar nisso aqui não. O que seria alavancagem? Você provavelmente está se perguntando como um pequeno investidor como você pode negociar grandes quantidades de dinheiro. Pense no seu corretor como um banco, que basicamente empresta a você 100 mil dólares para comprar moedas. Tudo que o banco pede é que de você é 100 mil dólares, como um depósito de boa fé, né? Que ele espera de você. Mas não necessariamente o manterá.
Parece bom demais para ser verdade? Isso é negociação de Forex através de trabalhos de alavancagem. A quantidade de alavancagem vai depender do seu corretor e de você se sentir confiante para tal. Normalmente, o corretor irá exigir um depósito para comercializar, também conhecido como margem de conta, ou margem inicial. Depois de ter depositado o dinheiro, então você poderá operar. A corretora também pode especificar o quanto é exigido por posição, lote de abertura. Por exemplo, se a alavancagem permitida é 100 para 1, ou 1% da posição desejada, e você queira operar uma conta no valor de US$ 100.000, mas você só tem US$ 5.000 em sua conta, não haverá problemas, pois o seu corretor pediu um pagamento de US$ 1.000 para emprestar-lhe o restante, que será a margem, e ele lhe emprestará o restante. Naturalmente, as perdas ou ganhos serão deduzidos ou acionados ao saldo restante em seu dinheiro na sua conta, entendeu? Então, a margem é aquilo. O corretor te empresta um dinheiro e come um dinheiro seu até a sua negociação ser fechada, entendeu? Então é basicamente um empréstimo, vamos dizer assim, de um banco, né? Deu para entender. Você tem lá uma quantidade de dólares, você abriu a sua ordem, ela vai comer um pouco desse seu dinheiro, entendeu? E quando você fechar a ordem, se você ganhar, é claro, né? A ordem, esse dinheiro seu vai ser devolvido, mais o seu lucro, entendeu? Beleza? Tipo de ordem, tá? O termo ordem refere-se a como você iniciará ou fechará a transação. Vamos discutir aqui os diferentes tipos de ordens que podem ser colocados no mercado cambial. Procure saber quais tipos de ordens o seu corretor aceita. Vários corretores aceitam tipos diferentes de ordens. Existem alguns tipos básicos de ordens que todos os corretores oferecem e outras que soam estranhamente. Ordem de mercado. Ordem de mercado é uma ordem para compra ou venda pelo menor preço disponível. Tá? Isso aqui também, pessoal, leiam lá. Não vou entrar nessa parte aqui, não. Beleza. Stop loss aqui também, não vou entrar nessa parte aqui. Beleza, vamos entrar nessa parte que é importante. Proteja a sua ansiedade. Antes de irmos adiante, vamos ser 100% honestos com você. Ele dizer o seguinte, antes de você começar a operar. Todos os comerciantes de Forex, queremos dizer, todos já perderam dinheiro em negociações. Então, sim, tá? Todo mundo já perdeu um dia. Ninguém nasce sabendo operar Forex, ninguém nasce sabendo realmente como o mercado funciona. Então, cara, se você perdeu, por isso que é importante você ter uma boa gestão. Porque se você perdeu, você vai perder uma parte pequena do seu capital, isso não vai te afetar muito, tá? 90% dos comerciantes perdem dinheiro, em grande parte devido à falta de planejamento, treinamento, disciplina, regras e administrar mal o seu dinheiro. Então, sim, tá? Existem estudos que comprovam que mais de 90% de pessoas que entram dentro do mercado perdem dinheiro. Por quê? Não tem gestão, não entendem como o mercado funciona, não tem um bom operacional, tá? Não investem em conhecimento, porque o que vai te dar dinheiro é investir em conhecimento, beleza? E é isso. Se você odeia perder, ou se é perfeccionista, provavelmente terá dificuldade de se adaptar à negociação, porque todos os traders perdem dinheiro em um ponto ou outro, tá? Então, cara, o importante é você ser lucrativo, tá? O importante é você lucrar. Não ache que você vai ser perfeito dentro do mercado, porque ninguém é perfeito. O importante é você chegar lá no final do ano, pegar sua conta e ver assim, pô, eu ganhei dinheiro. Meu dinheiro valorizou o que eu tinha investido, eu saí positivo e saí acima da inflação do meu país, então meu dinheiro valorizou. Então não entre no mercado achando que você vai ganhar todas as ordens, tá? Tira isso da cabeça, beleza? 2. Forex Trades não é para desempregados que estão enterrados em dívidas de cartão de crédito ou que não podem pagar sua conta de eletricidade. Isso aqui é outra verdade, tá? Não entrem no mercado, pessoal, acreditando que vocês vão depositar lá seus US$ 100 e em um mês você vai ter US$ 1.000, tá? O mercado, cara, ele é extremamente perigoso para aqueles que estão alavancados, para aquela galera que acha que, meu irmão, vai entrar e vai tacar ali a doideira e vai conseguir tirar dinheiro igual maluco. Não. Cara, botem principalmente para iniciar um dinheiro que vocês podem perder, tá? Por quê? Você, como iniciante, às vezes vai cometer um erro ou outro, tá? Isso é normal, principalmente se você não investir na mentoria, você não investir em um curso, você não tiver um acompanhamento, você não tiver uma boa gestão, cara. De início vai ser difícil. E principalmente outra coisa, cara, é a mentalidade. Até você se acostumar com o mercado, até você ter uma mentalidade de um grande investidor, cara, vai ser difícil. Você tá lucrando. Então, por isso que é importante também, vocês, como eu falei, investir em conhecimento. Porque o conhecimento vai ser o que vai te trazer dinheiro dentro do mercado, tá? Você deve ter no mínimo US$ 100 de capital comercial e uma conta mini, tá? Que você possa se dar o luxo de perder. Não espere iniciar uma conta com algumas centenas de dólares e se tornar milionário do dia para a noite. Então, já tá aqui outra coisa, como eu falei. Não achem que o mercado de Forex é o pote de dinheiro no fim do arco-íris, que você vai botar seus US$ 100 e em 2 meses você vai ter lá seus US$ 5.000, tá? Tirem isso da cabeça. Tirem isso da cabeça, tá? O mercado cambial é um dos mercados mais populares para especulação devido ao seu enorme tamanho, liquidez e tendência para que moeda se mova sobre fortes predições. Você precisará que comerciantes em todo o mundo se matem em Forex, mas o sucesso tem sido limitado ao percentual muito pequeno de traders, porque, como eu falei, a grande maioria da manada entra sem nenhum conhecimento, sem investir, cara, entender o básico sobre o mercado e acabam perdendo, tá? Outra parte muito importante disso aqui, tá, cara? Comércio a curto prazo não é para amadores, e raramente é o caminho para ficar rico rápido. Você não pode fazer lucros gigantescos sem correr riscos gigantescos. Então, cara, tirem da cabeça esse negócio de alavancagem, tá? Anotem isso. Sai da minha cabeça a alavancagem, tá? Anotem isso no caderno, anotem isso, cara. Forex Trading, tá aqui, ó. Não é um esquema de enriquecimento rápido. Então, não entre no mercado, tá? Se você tá aí pensando que vai entrar no Forex e vai ficar rico do dia pra noite, cara, tira isso da sua cabeça já, tá? Forex é uma habilidade que leva tempo para aprender, como eu falei. Os traders hábeis podem fazer e ganhar dinheiro neste campo. Entretanto, como em qualquer outra atividade profissional ou de carreira, o sucesso não acontecerá sem trabalho. Forex não é um pedaço de bolo, como algumas pessoas gostariam que você acreditasse, tá?
Pense nisso, se fosse fácil, todos que operam já estariam milionários. A verdade é que comerciantes, mesmo com muitos anos de experiência, ainda se deparam com perdas. Põe isso na sua mente, não existe atalhos para o Forex. É necessariamente muita prática e experiência para dominá-lo. Pratique o comércio em uma conta demo primeiro, tá? Se adapta e depois começa de pouco na sua conta real. Porque a conta demo não vai te passar aquele medo inicial do iniciante de perder dinheiro, tá? Porque você vai ter uma conta demo, a mentalidade não vai ser a mesma. E, cara, eu quero a conta demo para você pegar o jeito, para você aprender a abrir ordem, entendeu? E depois, cara, bota um dinheirinho ali que você pode perder e vai lá para a conta real, entendeu? Segue a gestão bonitinho para você se acostumar, tá? Para sua mentalidade se acostumar a operar com dinheiro real. Parabéns, você passou pela pré-escola, né? Com alguns conhecimentos adquiridos, você está pronto para começar o primeiro dia de aula. Você estudou para a escola certo, né? Até agora você aprendeu um pouco sobre a história do Forex, como funciona, o que afeta preço, blá, 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 né? Sabemos que você está pensando, que chato, mostre-me como faz dinheiro. Agora. Então, na próxima aula, tá? A gente vai entrar. Isso aqui é bem importante também, tá? Bem, agora sua jornada no Forex inicia e essa é a sua última chance de voltar atrás. Então, cara, se você, como eu falei lá, é o cara que tá achando que vai botar $100 em 2 meses, você vai ter lá seus $5.000, já para por aqui, tá? Não quero enganar ninguém aqui e eu quero mostrar a verdade, tá? Então, pega a pílula vermelha, esqueça de tudo e nos leve para voltar para onde estava. Então, cara, se você não quer aprender Forex, pega a pílulazinha vermelha, esquece tudo, volta lá para onde você estava e já era. Você pode viver sua jornada de trabalho, né, de 5 a 9 horas de trabalho por dia e para outra pessoa pelo resto da sua vida. Ou você pode tomar um comprimido verde, que está totalmente carregado com o status de dólar, e aprenda como você pode ganhar dinheiro para si mesmo no mercado mais atrativo do mundo, simplesmente usando o seu cérebro, né, sem precisar de serviço braçal. Apenas lembre-se que sua educação nunca vai parar, mesmo depois de começar a lucrar no mercado. Você deve sempre buscar o conhecimento, sempre que possível, para que possa se tornar um mestre em Forex de verdade. O aprendizado nunca termina. Você está pronto para assumir esse compromisso? Agora pegue a pílula verde, lave com um pouco de leite e com um chocolate delicioso, que está em sua lancheira. A escola agora está começando. Beleza? Então, beleza, tá? Então, pessoal, agora que se você pegou essa pílula verde aí, tá? Esquece tudo que você já aprendeu sobre, sei lá, suporte, resistência aí, sobre esses baboseiros aí do mercado, tá? Esquece tudo e vamos entrar realmente no que importa, o que vai fazer você lucrar, beleza? Então, cara, pega esses negócios que você aprendeu aí, que até hoje não te deu resultado, se você já opera fora isso aí, esquece de opções binárias e vamos começar a aprender realmente sobre o mercado, beleza? Então, é isso, tá? Próxima aula, nós já vamos entrar no tipo de análise, beleza? Então é isso, rapaziada. Deixa o like aí. A aula já tá bem grande, vou acabar por aqui. E até a próxima aula amanhã, beleza, rapaziada? Deixa o like, compartilha com geral aí, comenta aí no vídeo e segue lá no Instagram. Valeu.